estamos aqui para mais uma gravação do Dona Podcast. Nesse episódio, temos 2 convidados especiais. Aqui quem fala é Gisele Oliveira. E aqui é Daniela Perônio. Eu vou começar apresentando os nossos ilustres convidados de hoje. Aqui na minha frente eu tenho a Viridiane Mello. É uma nutricionista, especialista em nutrição do esporte e exames laboratoriais. Exato. Olha, acertei, gente. Aqui é o Cleiton, preparador físico, personal trainer, com pós-graduação em... Nutrição esportiva. Educação esportiva. Ai. É um currículo muito grande. Há mais de 24 anos atuando na área. Sim. Faz triatlon, atleta de crossfit, ciclista, sempre ativo. Sim. E pai de 2 meninas lindas e maravilhosas, que eu também sei. Então, hoje nós vamos abordar o tema mulher, corpo e saúde. E nisso, nada melhor do que ter 2 profissionais que trabalham diariamente com a saúde, né? Acho que vínhamos conversando aqui um pouquinho antes o quanto que a beleza ela é uma consequência, né? Ela vem através de tratamentos, né? E de cuidados sérios. E aí? Contem pra gente um pouquinho de como que é esse universo de trabalho com saúde e beleza. Primeiro, a gente precisa entender um conceito de saúde, né? A saúde, ela não é só a ausência de uma doença. A saúde, ela significa ter um bem-estar físico, um bem-estar mental, né? Um bem-estar social, né? Participar da sociedade e também da prática de atividade física, né? A partir disso, a gente tem algumas ferramentas, né, para levar saúde para as mulheres. Hoje eu vejo que o carro de entrada para a mulher procurar é a questão estética, procurar atividade física, procurar nutrição. Ela vai através de uma dor, que é resolver a dor da questão estética. Mas ela vai muito além disso. Essa preocupação ela tem que ir além da questão estética. Claro que a questão estética acontece. No momento que tu começa a mudar hábitos, ela vem. É uma consequência. Mas a gente tem muitas coisas, como a Veri falou. Tem o bem-estar físico, o bem-estar emocional, espiritual também, eu acho que é bastante. E o psicológico também. Né? Uhum. Nós somos seres globais, né? Sim. Então é importante que a mente esteja bem, que o corpo esteja bem, reafirmando o que vocês estão dizendo. A gente está numa época onde cada vez mais se fala em fórmulas fáceis para emagrecer. Uhum. E a gente tem agora a questão do Ozempic, o Wegovy, né? Movimentando uma indústria de milhões. Porque hoje se sabe que quando a gente fala de beleza... Uhum. A indústria que mais movimenta as pessoas é essa indústria de emagrecimento. É onde gera bilhões, né? Então, a gente queria saber um pouquinho de vocês sobre a experiência de vocês, o que vocês têm visto nesse sentido. Bom, eu, como nutricionista, obviamente, eu não posso recomendar a utilização desses medicamentos, né? Inclusive, o Mounjaro saiu essa semana aí, o preço que ele vai ser vendido em farmácia, o pessoal super comemorando, tá? Eu, inclusive, tenho pacientes que fizeram a utilização e que não obtiveram resultado positivo e, sei lá, conseguiram aí ter a perda de 1, 2 quilos no máximo. É um tratamento que é caro. Eu não sou contra, sou super a favor, principalmente para pessoas que têm uma obesidade importante ou que se vê a necessidade de dar esse start com o medicamento. Mas é preciso fazer um acompanhamento muito minucioso, tá? É preciso ajustar a dieta. As pessoas que utilizam esse medicamento, elas podem perder muita massa magra se não tiver um bom aporte de proteína. Pode acontecer constipação, né, de ficar trancado ali, em função de baixo consumo de fibras, por quê? Qual é o mecanismo desses medicamentos? Te dar saciedade, né? Então, assim, tu acaba reduzindo muito o teu consumo alimentar, só que aquele consumo tem que ser de alimentos que sejam para te nutrir, né? Fibras, é importantíssimo tomar água também e fundamental a atividade física. E o que eu sempre digo? Acompanhamento psicológico é fundamental, porque não adianta, é como na bariátrica, tá? Eu tenho pacientes que já vieram de 2 bariátricas, tá? Porque o que eu costumo dizer é que a bariátrica, ela não é feita, ela é feita no estômago, não é na cabeça. Então, enquanto tu não muda a tua relação com a alimentação, não muda o teu estilo de vida, não tem como encurtar caminhos. É um processo. O emagrecimento, tanto para a estética como para a saúde, ele é a constância, né? De tudo, de mudança de hábitos no geral. Essa é a minha opinião, assim.
O que eu observo ao decorrer de toda a minha carreira foi sempre isso. O ser humano ele sempre vai querer o caminho mais fácil. Só que tudo que vem fácil, vai fácil. Então, assim, o uso de um medicamento para te emagrecer, tu vai emagrecer enquanto tu estiver tomando, enquanto tu estiver fazendo uso do medicamento, só que assim que tu para, ele vai te dar um rebote. Se tu não mudar o pensamento, virar um mindset que tu precisa mudar hábitos, precisa comer melhor, precisa praticar atividade física, tu vai fazer o uso do medicamento, ele vai te dar um resultado, e aí, quando tu para, o rebote vem. E aí, o que acontece? Eu vejo que a grande maioria começa a fazer uso contínuo. Fez por um período, deu certo, funcionou, eu quero me manter magra. Voltei a engordar, vou usar de novo. E assim vai acabando num ciclo vicioso. Cada vez que tu quer uma resposta. Sempre em busca de medicamentos que encurtem caminhos. E não tem, gente. É o dia a dia. E a gente vê muito em consultório, e hoje a própria neurociência explica um pouquinho desse mecanismo de vício, porque o vício ele pode ser de substância ou de comportamento. Sim. E o vício alimentar ele é um vício de comportamento. E quando a gente não substitui, né, essa recompensa que a alimentação dá por um outro sistema de recompensa que pode ser, e muitas vezes é o exercício físico, né, que te libera muitos hormônios que vão te trazer esse bem-estar que muitas vezes não é o correto, mas a gente sabe que é causado pela alimentação. Sim. A gente não consegue. Então, esse trabalho que é multidisciplinar, que tem o exercício físico, né, que tem uma boa alimentação e que tem um acompanhamento, né, muitas vezes, para esse sistema impulsivo e para que essa base que se instalou, ela seja modificada no que tange comportamento, é um mundo ideal, né? Então, aqui a gente está tentando hoje trazer como que qualquer mulher, qualquer uma das nossas mulheres, também homens, claro, porque a gente está falando de saúde, mas nem todo mundo consegue ter a nutri, ter o personal, ter a psicóloga do lado para dar esse suporte, assim. Que dica vocês dariam, né, como profissionais, coisas que naturalmente podem ser feitas no dia a dia e que podem dar essa saúde e esse início, né? Eu ia brincar ali com o Cleiton que aquele treinamento na força do ódio, isso é verdade, porque ninguém começa gostando, a gente não começa, né, com a vontade de ter aquele benefício do bem-estar do exercício, porque o nosso cérebro não conheceu ele ainda. A gente precisa mostrar o quão bem podemos nos sentir fazendo exercício, né? O nosso corpo, ele nos prepara para não fazer nada. Sim. Então, assim, a gente nasce hibernar, né? Isso aí. Quanto menos consumo energético a gente tiver, melhor. Porque o corpo está numa homeostase, que é quando ele está no seu nível de descanso. E quando tu começa a praticar alguma atividade ou fazer alguma coisa, até mesmo ir atrás de comida, tu sai da zona de conforto. E isso o corpo tende a te trazer. Não, vamos voltar, vamos ficar o mais parado possível para não gastar. Então, quando a gente começa a ver que a nossa zona de conforto ela pode ser aumentada com a rotina, com a organização, com o estímulo, cada vez a gente vai conseguindo mais. Por isso que tem gente que é viciado em atividade física, que não fica um dia sem treinamento. E é importante falar que também vira vício, né? Também vira vício. A gente não vai entrar muito no tema, mas a gente também tem pessoas que precisam reduzir por orientação, às vezes, o excesso de exercício físico, porque não consegue ter o tempo de recuperação necessário. O que eu explico sempre para os meus pacientes, até fiz um vídeo recentemente, é o tal do mimimei, que está na moda agora. Mimimei, vou comer um sushi, mimimei, vou comer um chocolatinho, ou vou assistir uma série o dia inteiro, tô cansada. Então, isso aí fica te dando picos de dopamina, né? E as pessoas se viciam nessa dopamina, que é aquele prazer instantâneo ali, né? Isso também não é legal. A dopamina, ela te dá ali a sensação de recompensa, né? Então, tá estressado, vou me mimar, então, né? E o que é importante entender? Que a dopamina, ela é importante, sim, para que tu tenha a vontade de fazer as coisas, né? De trabalhar, de ir para academia, mas esse vício, esses pequenos picos, eles acabam atrapalhando nos teus objetivos, porque, por exemplo, uma dieta, ela não dá o teu resultado em pouco tempo.
né? Então, tudo que demora, tu acaba se desestimulando, desistindo, porque tu quer o tempo todo ter aquela sensação de prazer e de recompensa, né? Um insight que eu tive, assim, pensando nesse episódio, né, foi que algo que eu trago sempre é que muitas vezes as pessoas não conseguem alguma coisa na vida, elas pegam a ajuda de um psicólogo. Uhum. E o que eu fui vendo na minha própria história foi que para exercício, eu preciso de ajuda de um personal. Sozinha eu acabo não fazendo. Por quê? Porque a constância e disciplina são importantes para que tu possa seguir chegando no teu objetivo, né? Que o meu objetivo, cada vez mais, com o envelhecimento, é saúde. E algo que eu comecei a estudar também é a questão de autocontrole. Porque muitas pessoas falam assim, tu tem que te autocontrolar com a alimentação, tu tem que te autocontrolar pro exercício. Só que as pessoas não levam em consideração que autocontrole gasta. Gasta ao longo de um dia. Tu vai usando o teu autocontrole e ele vai sim gastando, e tu daqui a pouco não tem, e vai lá e pensa, eu queria uma pizza, eu não posso pensar na pizza, eu não quero pensar na pizza. E o que tu vai fazer? Só vai pensar na pizza, tu vai lá e te atola na pizza. Quando, de repente, é um momento que tu diz assim, e tu valida, porque a gente fala isso para emoções, sentimentos, e o que a pessoa estiver vivendo, tu valida, eu realmente estou com vontade de comer pizza. Eu quero a pizza, eu vou deixar a pizza para amanhã ou depois de amanhã. Tu vai também trabalhando a questão de tu poder deixar um pouquinho para depois, para ter disciplina. Talvez tu não consiga deixar para daqui, ou no final de semana, ou 15 dias, eu não sei, cada pessoa tem um corpo. Mas essa questão de validar, eu quero pizza, vou deixar para amanhã, ela é muito importante para esse desenvolvimento de disciplina que está associado ao autocontrole. Como é que vocês percebem, tanto nessa questão do exercício, né, como personal, e tu na questão das dietas, que as pessoas vão se perdendo, elas fazem, emagrecem e aí acabam desistindo? É uma constante? Exatamente pela falta de rotina. A gente fala que o sucesso de qualquer processo, seja de emagrecimento, hipertrofia, é tu ter ali organização. Mas é a rotina, né? É tu criar rotina, ter horários certos para tu comer. Porque se tu te organizou a pensar na tua semana, eu vou trabalhar 5 dias, eu tenho que ter 5 lanches, eu tenho que ter 5 refeições para o almoço, 5 refeições para o teu jantar. Se tu conseguir te organizar dessa maneira e tu comer no horário certinho, eu acordo, logo depois que eu acordo eu faço café da manhã, e aí eu vou trabalhar, daí depois eu faço... Enfim, ter essa rotina, ter o horário para as refeições certinhas, isso te ajuda muito a moldar a tua fome e saciedade, porque tu vai ter fome no horário que é para tu comer, né? A não ser assim, que tu esteja comendo muito pouco, enfim, aí tudo depende se tu tá tendo um acompanhamento ou não, né? Porque às vezes as pessoas entendem que emagrecer é só fechar a boca e acabam compensando em outros momentos, e isso não é legal, né? Então, se tu tem uma rotina, isso faz com que, evita com que tu fale, muitas vezes. E o que eu digo para os meus pacientes, assim, que eles não estão proibidos de nada. Se eles têm vontade de comer um brigadeiro, não adianta fazer uma receita fit, não adianta tu comer banana com mel, ou, enfim, uma pasta de amendoim, se tu tá com aquela vontade de brigadeiro. Come, vai na padaria, compra o teu brigadeiro, volta para casa, come, deixa derreter na boca, é importante. As papilas gustativas que sentem o sabor doce estão na parte da frente da língua. Então, o que a gente faz quando a gente come um chocolate? Toca na boca e engole. E aí, tu acaba comendo uma barra inteira. Então, quando tu deixa realmente aquilo derreter, tu pensa, larga o celular, foca naquilo que tu tá comendo, tu sente o prazer daquele momento, aquilo te sacia. Então, tu consegue comer muito menos, entende? Acho então, que tu assim, falou uma coisa muito legal agora para chamar atenção nessas dicas, que é comer devagar. Exato. Degustar a comida. Bem. Porque às vezes na correria do dia a dia, todo mundo trabalhando, vai lá, come muita quantidade, muito rápido. Exatamente. Então, assim, vou pegando aqui, pincelando as dicas e vale boas pra entender, gente. assim, que eu sempre digo, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Porque ali, eu tenho até o professor Gabriel de Carvalho, que tem a frase, o que acontece no intestino não fica no intestino. Então, o nosso corpo, ele responde a tudo que a gente não mastigou bem o alimento, vai chegar inteiro lá no teu intestino, proteína principalmente, vai ali alimentar algumas bactérias, putrescina, cadaverina, pelo nome tu já imagina o que vai acontecer, né? Então, acaba te dando gases que são fétidos, com cheiro forte. Então, assim, doenças começam ali no intestino. A gente tem que pensar que, por exemplo, não acordei hoje com diabetes. É o teu estilo de vida, são coisas que vão te levando até tu chegar naquela doença. Então, assim, é super importante cuidar do intestino. E a nossa digestão, ela começa pela boca, mastigar bem os alimentos. O correto é tu largar tudo, olhar para aquele alimento. A partir do momento que tu olha para o alimento, tu já tá ali liberando algumas enzimas que vão te ajudar a digerir, entendeu? Quando tu falou do brigadeiro, eu senti o brigadeiro na boca. Exatamente, tem que olhar. Ela descreve bem um brigadeiro, coisa boa. Não,
fiquei assim, gente do céu. E o cérebro da gente é o grande vilão, porque Exato. tudo é a questão de que tu falou ali da bariátrica, uma pessoa que fez 2 bariátricas, Imagina. é mudança de hábito. Né? É E um mudança de treinamento que a hábito, gente dá pro tu nosso não, cérebro, tu não porque ele é faz plástico. demonizando alimentos. Né? Eu Não, acho que não isso é tem importante, nenhum. demonizando Exato. corpos ou ficando escravo de uma coisa ou outra. E é claro que, como o Cleito falou, a gente queria a solução mágica. Eu gostaria. Tem? Eu quero estar Ah, eu achei que eles iam dizer isso pra nós hoje. Quero comer brigadeiro agora e quero fazer bíceps e deu, já ficou agora Mas bem aí definido. é importante Mas tu não preparar é o teu assim. corpo pra isso, pra que Não é nesses assim, momentos específicos tu possa te permitir e o teu corpo não Uhum. sofra tanto. Uhum. São exceções que são pra alguns momentos. Exceções, não é rotina, né? Exato, muito bom. Esse ponto que a Veri está falando, acho que é bem importante a gente trazer insights aqui para todo mundo ir pensando conosco, né? A gente fala, estamos vivendo mais, a nossa longevidade, ela aumentou, estamos, né? Muito bom. Mas agora tem um conceito que se está trabalhando muito e estamos começando a ver mais estudos a respeito, que é o self-life, que é como é que eu estou vivendo essa vida longa que eu tenho. Porque não Exato. adianta eu viver uma vida até os 90 anos se a Com partir dos Alzheimer. 65 eu não vou mais saber quem eu sou, eu vou esquecer as minhas memórias, eu não vou conseguir caminhar, não vou me locomover, né? Brinquei com o Clayton ali no nosso alinhamento, né? Eu não consigo agachar e pegar alguma coisa importante numa prateleira. Então, assim, nós vamos, inevitavelmente, pelo avanço da medicina, todos viver mais. Sim. Vamos viver numa mediana mais do que vivíamos, né, na década passada. Como nós queremos viver, e entra agora a grande discussão da ONS, né, e eles estão trabalhando nesses próximos 10 anos. A próxima década vai ser a década do envelhecer saudável, porque já está se preocupando muito em como nós estamos envelhecendo, porque as perspectivas, na verdade, elas não são tão boas, né? Sim. A gente vê muito em consultório, quando tu conversa e a gente faz uma avaliação psicológica completa, a gente sempre pergunta, faz o exercício, sabe o que tu está comendo, dorme bem, é o básico de uma avaliação, né, global para qualquer paciente. E o que a gente vê não são prognósticos bons, assim, eu me alimento super bem, eu como uma bolacha, água e sal de manhã, com meu cafezinho, depois eu não como mais nada. E aí depois eu vou lá e vou comer daí eu como arroz, feijão, batata frita, bife. E assim, né, que conceito eu tô dando, o que eu preciso. Então, são insights para a gente começar a olhar. Isso acontece muito no dia a dia, assim. O pessoal quer tudo para ontem, sem se preocupar com amanhã. Uma das coisas que eu sempre trago para todos os meus clientes é que a gente tem a cultura da comida. Então, quando a gente vai comemorar um aniversário, vai numa pizzaria. Tu vai comemorar um casamento, tem comida de tudo que é jeito, tem buffet, tem docinho, tem adoramos. bolo. Só que aí tu já pensa, a cultura já te faz comer. A união é em volta da mesa. Sim. Só que é o aniversário, o né? o prazer da comida, ele acaba quando ele passou pela língua. Ou quando ele vai lá para o estômago e vai digerir, não tem prazer. A gente tem que comer para se nutrir. Então, às vezes, tu tá com aquele sentimento, tô com uma vontade de comer uma pizza. Tu comeria um arroz com feijão? Não. Então, não é fome. Não é fome. Então, a gente come muito mais para saciar outros problemas do que a nutrição. E isso colabora com o engordar. Eu não sei por que minha barriga cresceu. Eu engordei 2 quilos. Ninguém engorda 2 quilos em 2 dias, 10 dias. É um processo que tu vem fazendo com hábitos, que tu vai se autorrecompensando sempre, e aí tu vai ganhando. E aí, quando tu quer perder, tu quer para ontem. Mas tu não viu que aquele processo demorou todo esse tempo para te chegar 1 ano e meio, 2 anos. Nós vivemos numa sociedade muito imediatista. Eu não tinha pensado nisso que tu falou, assim, que reflete isso, né? É o imediatismo do eu quero comer isso porque eu tô com vontade né? Eu quero me gratificar, eu quero me recompensar, me mimar. Exato. Só que se tu te mima toda hora, Sim. tu vai fazer mal pro teu corpo, né? E aí eu penso quantas pessoas se alimentam dos seus sentimentos, que é uma coisa muito comum da gente ter no nosso consultório. Aquilo que eu não falo e não expresso, ou aquilo que eu não vivencio e não elaboro, eu como.
né? E assim, é uma fome emocional, mas ainda assim é fome. Ela não é uma fome fisiológica, mas ainda assim ela é uma fome. E uma coisa que eu gosto sempre de deixar claro também, assim, tem pacientes que chegam, eu tenho compulsão por doce. Não, a compulsão, tu comeria um arroz com feijão gelado até explodir. A compulsão Né? alimentar, ela come qualquer coisa. Isso, ela e não muito tem... em grande quantidade, em pouco espaço de tempo. Exatamente, ela não tem uma seletividade. Então, tem o comer ali emocional, né? Que aí tu escolhe, que é mais palatável. Tem o comer, o perfil beliscador, que tem que estar comendo o tempo todo. Mas, assim, tudo também é influenciado pelo nosso liberação hormonal, né? De como que tá o teu cortisol, se tá muito estressado, como que tu tá, o que tu faz para relaxar, questão espiritual, questão emocional, né? Por isso que eu sempre bato na tecla do trabalho multidisciplinar, de realmente eu sempre, tu faz algum acompanhamento psicológico? O que tu acha de começar? Porque a gente vê a necessidade e quem dera se todos nós pudéssemos fazer acompanhamento, né? Porque ali também a gente recebe tanta informação em consultório que aquilo, às vezes, a gente leva pra gente, nossa, que coisa, né? E aquilo afeta a gente, às vezes, né? E essa questão hormonal ali, de cortisol, também faz com que se acumule gordura na região abdominal, quando ele tá descompensado, né? Descontrolado, digamos assim. E eu pensei numa coisa que o Cleiton falou também ali da cultura, a cultura do comer, né? Quando a gente estava na Idade Média, as pessoas comiam e para trás da cortina, as cortinas foram inventadas para isso, para vomitar lá atrás, fecha a cortina e come mais. Então, assim, a gente vem de sociedades onde o comer mostra, inclusive, poder, né? Aquilo que tu tem. Sim, as pessoas mais gordinhas eram consideradas... E a gente vai colocando isso na cultura da gente. E aí, uma outra questão da cultura brasileira, e eu venho desta parte, que hoje está mudando, graças a Deus, para as futuras gerações, é que não era um hábito fazer exercício. Minha mãe nunca fez exercício. Né? Então, eu digo, a duras penas, eu tô na força do ódio, que nem falou a Gisele lá, vamos lá! E não sozinha. Né? Porque tem coisa que eu detesto, mas vou lá e faço. E a gratificação depois é muito boa. Mas até virar um hábito, tem que ter a persistência de vou fazer. E, claro, seria muito melhor se as pessoas pudessem ter um personal sempre e uma nutri. Porque a gente desconhece tanta coisa, porque não é a área da gente. Todo mundo se mete. Tem essa dieta, faz isso daqui. Exato. E as pessoas sabem a função dos alimentos, que é o que tu sabe enquanto profissional. As pessoas fazem esse exercício. Aí tu faz lá, fica lesionado, fica ralado, fica todo mal. As pessoas sabem como é naquele corpo, aquele exercício, dentro do objetivo que ela tem. Não, né? Não. Então, eu vejo, assim, a importância de vocês enquanto profissionais nesse sentido. Sim. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade de ter, né? Então, o que vocês poderiam, assim, recomendar para as pessoas nesse sentido? Questão de atividade física. A gente pensa que um treinamento é tu chegar e treinar durante 1 hora consecutiva. Se tu pegar... Uma academia boa, com personal bom, aquilo é treino. Dentro da tua casa, tu sentar e levantar de uma cadeira durante 20 repetições, 4, 5 séries, fica escorado na parede, sem banco, como se estivesse numa cadeirinha. Tu tá fazendo exercício, tu tá fazendo atividade física. Vai pra praça caminhar. Pega o teu cachorro, o teu pet, vai dar uma volta na praça. Em vez de tu subir pro teu apartamento de elevador, como eu falo, sobe de escada. Exato. Sabe? A gente tem a possibilidade de fazer muita atividade física. A atividade física a gente faz desde criança. Quando tu leva uma criança na pracinha e ela não para, vai no trepa-tepa, vai no escorregador, vai no balanço, vai na gangorra, ela não para quieta. Ela tá fazendo atividade física. São os movimentos funcionais, né? Exatamente, movimentos funcionais que a gente traz para o nosso dia a dia. Então, a gente tem uma possibilidade gigantesca de fazer atividade física, desde que queira. Só que uma coisa que eu penso, e eu já falo muito sobre isso, tu imagina assim, hoje eu tô com 80 quilos. Imagina eu botar uma mochila com 40 quilos a mais, um obeso, 120 quilos. E eu sair para fazer qualquer coisa. Vai ser extremamente extenuante para mim correr uns 40 quilos a mais, carregar esse peso durante o dia todo. Então, a gente tem que entender que o esforço para cada pessoa é totalmente diferente de uma para outra. Mas precisa começar. Mas precisa começar, exatamente. Então, assim, pegar uma pessoa que ela senta e levanta do seu banquinho lá na sala mesmo, 20 vezes, e ela toma um suador, ela está começando. Ela vai começar com 20, na outra semana já faz 25, depois ela faz 30. E ela vai progredindo, e o momento que tu começa a introduzir atividade física, o cortisol começa a diminuir,
os hormônios começam a funcionar melhor. Regular, né? Começa a regular e tu começa a se sentir melhor com aquilo ali. E isso é o hábito. Então, quando eu digo que tu tem que desenvolver um novo hábito, não é tipo assim, não, eu vou comprar o melhor tênis, eu vou me matricular na melhor academia, eu vou pegar um personal. Ou vou sair hoje correndo 5 quilômetros. A pessoa, às vezes, tem uma obesidade. Não, para emagrecer eu tenho que correr. E não é assim. Não, e não vai durar. Quem faz uma coisa muito extenuante vai fazer o primeiro dia, o segundo já vai estar toda dolorida, quebrada, já vai ser diferente. E no terceiro dia, não vou mais, tá demais. E essa questão da recompensa, ela pode ser uma coisa benéfica para ti. Exemplo eu comecei a praticar musculação. A minha recompensa é tomar o whey gostosinho depois do meu treino. Então, eu vou pro meu treino com muita vontade de treinar, porque eu vou tomar aquele whey depois. Então, eu transformei essa recompensa, que ela é benéfica para minha nutrição, como a minha recompensa do meu treino. E não tem sentimento melhor do que aquele depois que tu termina o treino. Por mais que tu não queira ir. Se tu for até a porta da academia e aí tu pensar, não, realmente hoje eu não quero treinar, eu vou embora, ok. Mas depois que tu tá lá... Ninguém volta. Ninguém volta. E a sensação pós-treino, ela é surreal. Cara, tu te sente incrível, né? Então, é muito bom. E uma coisa que a gente pode pensar assim, tipo assim, eu me matriculei na academia. Cheguei em casa, hoje eu não tô com vontade de ir. Mas eu só vou me permitir desistir depois que eu passar pela roleta da academia. Eu vou até lá. Excelente. Aí, se eu chegar lá e disser assim, não, hoje eu não quero, aí eu desisto. Mas se tu for até lá, tu não vai desistir. Tem um método, que é o método Kaiser, que é assim, tu faz pequenos passinhos para tu chegar onde tu deseja. Então, e ele vai trazendo essas questões que tu coloca de desafio, né? E eu vejo que tem pessoas que funcionam melhor com desafio, mas cada pessoa tem a sua motivação. E um assunto que eu queria perguntar para vocês, que tá muito na mídia, é essa questão de corpo inflamado. Porque nós temos exemplos de atrizes, de influencers que disseram, eu estava inflamada, fui na nutricionista, fiz uma dieta milagrosa, agora não tenho mais celulite, eu emagreci 12 quilos em um mês, estou maravilhosa. Isso é possível? Então, essa questão da inflamação, assim, primeiro assim, o que é inflamação, né? A gente tem que entender que tudo na nossa vida é inflamatório. O nosso ar, o nosso solo, a nossa água, tudo está contaminado. O nosso solo, a nossa água, garrafinhas plásticas que acabam parando na água, elas se degradam, viram microplásticos, o peixe come, está contaminado, a gente come o peixe, a gente toma água, a água evapora, chove, cai no solo, pesticidas... Não, e só um parênteses bizarro, que já temos estudos hoje feitos em cérebros. Eu li. Tu leu? Eu li, sim. Que nós temos micropartículas de plástico no cérebro. Sim, é absurdo. De bebês. Imagina. Então, a água contaminada, o solo, o ar, pela fumaça, pela queimada de petróleo, de gasolina, enfim, né? Então, a gente se expõe a essas toxinas o tempo todo. Só que o nosso corpo, ele tem ferramentas para lidar com essas toxinas. Claro que se tu te expõe o tempo todo a diferentes, né, ao cigarro, à bebida, né? Tudo isso é inflamatório. O que a gente precisa fazer? A gente precisa dar ferramentas para o nosso corpo também trabalhar bem. Nutrir ele, né? Alimentos antioxidantes, uma dieta anti-inflamatória, uma dieta mediterrânea, com mais gorduras saudáveis, como abacate, azeite de oliva, sementes, grãos. Então, tudo isso vai te ajudar a desinflamar. E aí, a questão que a gente até falou outro dia foi a questão do lipedema, né? O lipedema, ele é uma doença, ele tem CID, inclusive, né? Ele é a síndrome da gordura dolorosa, né? Como que, assim, o nutricionista, ele não dá nenhum diagnóstico, não podemos, né? Mas a gente faz avaliação física, né? Ali a gente consegue perceber alguns sinais, então a gente sempre encaminha para um cirurgião vascular, enfim. Mas quais são os sinais que tu percebe? Aquela gordura ali nas pernas, né? É bilateral, não é uma perna só. Às vezes pode se confundir muito com a obesidade também, né? Só que no lipedema, tu tem o tronco mais sequinho ali, tu tem os pés mais sequinhos, ele fica aquele garrote ali no calcanhar, no tornozelo, a perna realmente muito inchada, pode ter uma gordurinha no braço também, a pessoa vai ter dor, ela vai ter edema, ela vai ter hematoma também, né, vai ter nódulos ali, que eu acho que era o caso da atriz que a gente isso, tá conversando. Exatamente. Então, assim, é preciso fazer todo um acompanhamento multidisciplinar de novo, muitas vezes
vezes com um fisioterapeuta, porque ela acaba perdendo. Claro que não é o caso dela, ela não tava assim num nível tão alto. A doença ela tem níveis também, né? Então, assim, é preciso tu fazer ali trabalho de mobilidade, o trabalho de musculação, enfim, né? Depois tu pode falar um pouquinho mais. Mas precisa de uma alimentação específica e ela não tem uma cura, mas tu consegue tratar e amenizar, né? Ela sempre vai ter aquele lipedema, que é uma doença inflamatória. Então, assim, né, voltando ali, a gente tem a inflamação aguda, que é um resfriado que acontece, que ela é muito rápido e rapidamente tu te cura. Comeu um cachorro quente ali da esquina, tava maionese com salmonela, passa mal, mas isso logo tu melhora. E aí a gente tem a inflamação que ela é a longo prazo, que vai dando sinais, assim, vai sempre ativando o teu sistema imune. Então, assim, tu começa ali com uma queda de cabelo, uma fraqueza, né? Ao longo do tempo vai te dando alguns sinais. E isso aí que a gente precisa trabalhar também, né? Para diminuir essa inflamação, dar ferramentas para o corpo para ela. Porque, querendo ou não, o que é a gordura também, né? Ela é um processo inflamatório. Mas a gente também precisa de inflamação. Quando a gente bate, dá uma martelada no dedo, ocorre um processo inflamatório para recuperação, né? Então, o que tu tá trazendo pra gente que no final do dia, uma boa alimentação, e aí eu não vi tu falar de embutidos, de nada industrializado aqui, não, de forma alguma. não vi tu falar de refrigerante. Exatamente. Então, no final do dia, a boa alimentação, a gente sabe que não é nada empacotado com um CNPJ aí de alguma organização. Não, no final do dia, a boa alimentação a gente sempre sabe qual é, né? É o natural, né? Claro que a gente, se fosse frutas e verduras orgânicas, a gente sabe que é mais caro, às vezes as pessoas não têm acesso, mas tem maneiras de higienizar e de diminuir, né, esses pesticidas que colocam na comida, agrotóxicos, né? Fugiu a palavra. Então, se a gente consegue diminuir essa exposição, né? Porque se a gente for parar para pensar, as nossas panelas são de alumínio, o alumínio é cancerígeno. Então, os talheres que a gente utiliza, o próprio alumínio que a gente embala os alimentos ali para levar para a assadeira, né? Acaba sendo o desodorante que a gente utiliza. Eu hoje já não uso mais desodorante, eu uso leite de magnésia no lugar do desodorante para diminuir um pouco o alumínio, entende? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir essa exposição, mas querendo ou não, a gente sempre vai estar exposto, né? A gente precisa respirar, a gente precisa tomar água, né? A água é mineral, mas o plástico que vem nela, né? E tu tocou num ponto super importante e me deu um insight, que é a questão do que é natural é mais caro. Né? Infelizmente, a indústria da beleza na sociedade, ela funciona também como um motor financeiro expressivo, assim. Sim. Né? A gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala de beleza, ter um personal, né, ter uma nutri, ter um psicólogo, não é para todos, como a gente falou aqui no início. Sim. Assim como ter acesso a um bioestimulador, a um botox, também não é para todo mundo. Sim. Assim como... E a gente vai descendo e a gente vai vendo que isso só piora, porque ter acesso a uma boa alimentação, com coisas orgânicas, com uma água de melhor qualidade, uma carne melhor, né, mais magra, tudo isso é mais caro. Então, a gente acaba vendo que existe, sim, uma classe que sofre por não ter essa saúde e essa beleza. Ou a pessoa está até muito cansada para isso, porque tem que trabalhar muito mais, né? E esse livro... O Mito da Beleza ganhei da Gisele de Natal. Maravilhoso. Ai, que legal. Recomendo todos, não só mulheres, homens também. Ele fala muito da história da beleza ao longo do tempo e do quanto que ela é usada realmente para benefício, para mover o motor social. Assim, é político, social, filosófico. E nós estamos lendo esse livro como estudo também, e creio que nós vamos citar muito ele aqui, né? E ele fala sobre essa questão da beleza e como nasceu esse mito, explicando um pouquinho, né? Que ele veio para substituir o papel que a mulher ocupava como doméstica, dona de casa. Então, sai isso, e uma forma de que da mulher ainda ficar sujeita ao poder do outro foi com os padrões de beleza nas sociedades, né? E aí, o que acontece? Lembro que no início o Cleiton falou da dor, né? A beleza é uma dor, é uma dor. É uma dor porque sempre tem um padrão e sempre tem algo numa época que é o jeito que o corpo deve ser. Sim. Sendo assim, eu queria entrar aqui num tema que eu acho tão importante, que é o envelhecimento. Porque as mulheres têm medo de envelhecer e medo de dizer que estão envelhecendo. E aí não é à toa que 75 bilhões
são gerados por ano na indústria do emagrecimento. E a segunda em categoria é a questão das cirurgias plásticas e intervenções. Então, primeiro emagrecimento, segunda indústria que mais gera dinheiro no mundo, bilhões também, é a questão estética, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa experiência de vocês, das mulheres que procuram vocês justamente por isso. Por questão de envelhecimento, se está atrelado à dor da beleza, ou se está a questão de saúde já, querendo melhorar, querendo viver bem. Envelhecer, todos nós vamos. Não tem como morre, fugir, né? Ou morre. Eu prefiro envelhecer. Não, Eu prefiro envelhecer não, também. a gente não vai fugir disso, né? Mas claro que tudo é o meio que tu te expõe. A gente tem meios de retardar a questão de pele, né? Principalmente. Evitar o álcool, né? O cigarro já ajuda muita coisa. A prática de atividade física também vai te ajudar. Exposição ao sol. Claro que é muito importante. Eu recomendo, inclusive, pelo menos 10 minutinhos por dia, primeiro horário da manhã ali, para converter vitamina D é fundamental também, pensando em prevenir Alzheimer, né? Mas assim, independente da idade, se tu tem 20, 30, 40, 50, vai começar hoje, o que tu não precisa de dinheiro para tu começar, para ter um estilo de vida melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, acordar cedo, né? Evitar o café preto no primeiro horário do dia, porque a primeira hora do teu dia, quando tu tá liberando o cortisol, se tu toma uma bebida estimulante, o teu corpo já entende que tá estimulado, ele não precisa dar o pico naquele momento. Então, o que acontece? Ele vai dar pico em momentos errados, vai aumentar a tua fome lá no final do dia, tu vai ter aquele despertar às 2 da manhã. Ai, não que sabia tu acorda disso, e tô tu chocada! Exatamente. Tô chocada. É uma falta de rotina do nosso ciclo circadiano, que é o nosso ciclo metabólico. A gente tem horário certinho de liberação hormonal. Exatamente. Raspar a língua pela manhã. Eu não tenho um raspador lingual. Usa uma colher de sopa. Não, todo mundo tem uma colher de sopa. E por que raspar a língua é importante? Evita a desbiose. Durante a noite, o nosso fígado faz o detox, né? Por que a gente faz o jejum de noite? Para o nosso corpo relaxar e para o nosso corpo poder eliminar essas toxinas. O fígado é o principal. Então, ele vai colocando para fora. Fica na nossa pele. Então, é importante tomar banho quando acorda. E tirar essa saburra lingual, porque se tu toma água quando tu acorda em jejum, que eu super recomendo tomar água em jejum, tu vai colocar essas toxinas pra dentro de novo, gerando essa desbiose. Então, quando tu raspa a língua, tu melhora o teu paladar também, tá? Evita aquelas plaquinhas fétidas que a gente tem na garganta quando tem uma infecçãozinha, enfim, tá? Isso é importante, mas adequar a ingestão hídrica, né? Pelo menos 35 ml de água por dia. Ah, mas eu não posso comprar água mineral. A melhor água que existe é do filtro de barro. O filtro de barro, ele é incrível e ele não é caro, é sei lá, 150, 200 reais, consegue um bom filtro aí e ele vai te durar muito. O meu quebrou, né? Minha cadela querida derrubou esse espatifou no chão. Mas ele é uma das melhores águas, comprovadamente, sabe? A nível mundial, assim, tem estudos que comprovam que é o melhor filtro que tem. Mas, enfim, tem água da torneira? Toma da torneira. É isso. Comer frutas, verduras, atividade física, reduzir o consumo de açúcar, né? Que mais que eu posso dizer aí? O café eu já falei. Dormir bem, né? Dormir pelo menos 8 horas. Fazer a última refeição ali, pelo menos 2 horas antes de dormir, justamente para que o nosso organismo ele entre naquele repouso e faça a atividade que ele tem que fazer, ao invés de ficar lidando com o alimento. Quando tu come, faz o jantar ali muito tarde, logo em seguida tu vai dormir, teu corpo fica lidando com aquele alimento. Provavelmente tu vai ter insônia ou tu vai ter um sono muito pesado, tu não vai relaxar, vai ter pesadelo, então não é legal. A pizzaria de noite, sabe? De vez em quando. Então, de vez em quando, são exceções. Então, tu tem que manter o teu corpo numa rotina para que quando tu tenha exceções, ele não lute tanto para voltar para o normal dele. E a atividade física é fundamental. E a gente, como o Mano falou... Cleiton falou, não é só a academia, é uma caminhada ao ar livre, leva o teu pet. Ele falou agora das escadas, né? Essa semana eu tive uma paciente, ela, eu não tenho tempo. Eu disse, quando tu acorda, tu tem 5 minutos? Tenho. Que ela mora em prédio, né? Eu disse, então tu vai subir e vai descer as escadas e pronto, é a tua atividade do dia, tu vai acordar e depois tu faz teu café da manhã, tu vai chegar pronta pro teu dia, tu vai ver que a tua disposição é outra. Ela tá fazendo, eu uso o aplicativo lá, ela registra todo dia, subida e descida de escada. Eu lembrei do livro O Milagre da Manhã, que ele fala também de separar 10 minutos para cada coisa, mas é hábito, é mente. Desculpa, Cleiton. Uma das coisas que está acontecendo agora, principalmente eu tenho observado nas academias, tem um aplicativo que se chama Team Rex,
Não sei se já ouviram falar. Não. Que é um aplicativo onde tu cria um grupo e rola um desafio dentro desse grupo. Então, tu tem, tipo assim, postar 3 atividades físicas no dia ou uma atividade Olha, os física no competitivos de plantão, Cara, assim. tá super funcionando isso. Ali na academia onde eu dou aula, eles fizeram os professores, não alunos. Os professores tem 2 grupos competindo. Então, quem posta mais atividade física pontua mais e, tipo assim, juntaram um pouco de grana e eles vão Fazer um bolão, assim. Que legal. E isso tem funcionado muito. No momento que tu coloca um desafio, se torna muito mais fácil de tu desenvolver um novo hábito. Então, o desafio é uma coisa legal. E tem a recompensa. E tem a recompensa, exatamente. Mas eu pensei numa outra coisa também de cultura, né? Pegando bem as coisas que eu tenho lido no livro aqui, né? As mulheres ainda, muitas, não todas, obviamente, né? Mas muitas foram, ao longo da vida, criadas para casar, para ter um relacionamento. Então, tem que ficar bonita para que alguém te queira naquele relacionamento. Agora, o que a gente deveria pensar como cultura, né? Nasce uma menina, nasce uma mulher, nasce até com um menino, que a pessoa seja criada para ser feliz, para se cuidar, para ter um bom corpo. Porque se amar é isso. Se amar é tu te cuidar globalmente. Então, se tu te ama, tu vai sim cuidar mais do teu aspecto físico, que eu digo exercício, dieta e tudo mais. Eu posso te fazer uma pergunta relacionada a isso? Claro. Se os pais não tiveram essa cultura, eles vão conseguir passar isso para os filhos? Não. É que, na realidade, o que acontece? E é uma das nossas apostas com o Dona Podcast, é que só se as pessoas escutam falar sobre aquilo, Sim. tem informação é que muda. Tanto que, por exemplo, a cognição ela só vai até onde tu conseguiu ver o mundo. E, por Sim. exemplo, essa semana a gente estava conversando, né? E aí tu me contou da questão das pessoas que ficam sem se alimentar. E tu falou, no fim, teu corpo faz um movimento reverso. A pessoa Sim. para de se alimentar esperando assim, não, agora vou emagrecer porque tem uma festa, vou caber num vestido e tal. E o contrário, o corpo tende a juntar gordura, que tu explicou. E aí, armazena mais. Explica, por favor, isso que eu acho que é uma informação muito importante. É que as pessoas pensam assim, eu vou parar de comer porque eu vou emagrecer. Só que eu uso a analogia, tipo assim, tu sabe que vai faltar comida no supermercado. O que acontece? Sim. Vai todo mundo lá e vai comprar para armazenar porque vai faltar. Então, tu começa a armazenar. Eu tenho que ter reservas para eu não passar fome. O corpo é a mesma coisa. Né? Ele vai começar a guardar gordura para te manter viva. Então, tu armazena muito mais gordura no tecido adiposo para aquele período que tu vai ficar sem comer. De privação. Tu ter ali Então, quanto menos tu come, pior é. Tu tem que comer certo, nos horários certos, ter uma rotina para te ter um resultado esperado. A gente tem o metabolismo basal, que é o mínimo de calorias que a gente precisa ingerir. E mesmo em dieta, algumas estratégias tu consegue reduzir por um certo tempo, mas não muito longo. Menos do que esse metabolismo basal. E o metabolismo basal ele é igual para todo mundo, Veri? Não. Para cada pessoa. Por isso que muitas vezes, assim, às vezes eu recebo a esposa lá, meu marido tá fazendo a dieta junto comigo. Gente, mas ele tem uma composição corporal totalmente diferente, ele faz atividades totalmente diferentes. Então é preciso respeitar teu peso, tua altura, tudo isso vai interferir. A composição de massa muscular interfere no teu metabolismo basal. E já linkando com a composição corporal, pro emagrecimento, às vezes as pessoas pensam que é só correr, e a atividade de musculação ela é importantíssima, pensando que a massa magra ela dita o nosso metabolismo, né? Então, assim, quanto mais massa magra tu tem, mais acelerado esse metabolismo fica. Quanto menos massa magra tu tem, mais lento fica para queimar calorias, para utilizar a energia do teu corpo, né? Então, e também, assim, quando tu tá num processo de emagrecimento, tu faz só cardio, não faz a musculação, o que vai ocupar aquele espaço entre a pele e osso, né? Se não tem músculo, vem a flacidez. Aí as pessoas que perdem um peso muito importante, sei lá, 30, 40 quilos, ficam flácidas também. O meu trabalho de conclusão foi exatamente sobre isso. Exato. Comparação de atividade aeróbica com anaeróbica, que seria a musculação. A gente tem uma coisa que se chama EPOC, que é quando a gente faz um treino de musculação e tu precisa gastar energia para recuperar aquela musculatura que tu deu o estímulo. Então, até 48 horas, tu vai estar continuando gastando calorias. Porque tu precisa repor toda aquela fibra muscular que tu deu estímulo, tu fez microlesões nela, então tu tem que regenerar. E isso tu tem um gasto calórico. A atividade aeróbica, tu só gasta durante o tempo. Tu fez 40 minutos, tu gastou durante 40 minutos. Imagina a comparação de 40 minutos com 48 horas após o treino. Então, o treino de musculação, ou o treino de força, o treino resistido, ele é extremamente importante.
para quem quer emagrecer. E ao mesmo tempo, quanto mais massa muscular tu tem, mais tu vai precisar De energia. de E como é energia. importante conhecimento, né? Porque tu tá falando isso e faz pouco tempo que eu descobri que, por exemplo, assim, tu fazer musculação lá, te esforçar e tomar um Dorflex depois, tu ferra toda a musculação que tu fez. Exatamente. Assim como com Botox, eu descobri. Tu põe Botox, tá Exato. tomando Dorflex, tu vai gastando Botox. Então, assim, por exemplo, aquele movimento, aquele investimento, a gente tem que Vai cuidar pra muito lá. bem, porque aquela Sim. dor é uma dor boa. Porque a atividade física, ela faz microlesões, né? Ela é um processo inflamatório. É. E aí, quando tu toma um anti-inflamatório ou utiliza alimentos anti-inflamatórios, sei lá, uma cúrcuma, um shot, alguma coisa muito perto ali da atividade física, ela prejudica nesse processo que é necessário, né? De recuperação. E outra coisa que a Veri já até citou e a gente fala é a importância do sono. O nosso Recuperação. sono, a gente dormir durante a noite, o nosso anabolismo ele acontece durante a noite. Então, lá pelas 6 horas da manhã, onde tu tá tendo pico de produção de testosterona, e aí tu não dorme bem, tu tá com o cortisol lá em cima, em vez de tu produzir um, tu produz o outro. Ou tu bebeu a noite inteira e aí vai dormir durante o dia. Até mesmo quem trabalha durante a noite envelhece muito mais do que quem trabalha no diurno. Então, o nosso sono ele é extremamente importante pro anabolismo, pro noite. emagrecimento. E eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês puderem dizer pra gente já ir concluindo, dicas pra mulher de 30 que quer começar agora, pra mulher de 40 que quer começar agora, pra mulher de 50 ou de 60. Uhum. Teria alguma diferença, dependendo da idade que a mulher tem? E que ela quer começar a fazer um acompanhamento nutricional ou quer começar a fazer a musculação mesmo com o personal? O direcionamento é diferente? Na questão de atividade física, não vejo diferença. O que vai mudar muito é a questão hormonal. Cada década de uma vida de uma mulher, e do homem também, cada década que vai passando, a produção de hormônio ela vai modificando, vai diminuindo. Tem muitas mulheres que depois dos 40, dos 50, estão fazendo reposição hormonal para regular, não aquele uso exagerado para ficar bombado, para ficar forte, mas para regular. Então, a diferença é a disposição. Então, assim, eu vou avaliar cada pessoa, ver como ela vai responder ao estímulo e a gente vai dando. Como a gente faz, eu e tu lá. Eu vejo que tu consegue. Tá fácil demais, tá conversando comigo, aumenta o peso. Judia um pouquinho É isso mais. aí, sim. Você não conversar. Vou fingir agora. E, É. assim, Não, pode falar. no que tange, assim, a nutrição, a alimentação, depende muito do que ela vai me trazer, independente da fase que ela estiver ali, né? Depende muito da clínica. Se ela sempre teve um estilo de vida saudável, pratica atividade física, provavelmente não precisa de alguma suplementação, talvez de proteína ali, pensando em reduzir a perda de massa muscular, que acontece, né, com o passar dos anos, a partir dos 30 ali, a gente já começa a ter uma perda, se não tem o estímulo, principalmente, né? Sim. Mas, assim, em relação à alimentação, uma alimentação mais natural possível é o descasque mais, desembale menos, é fundamental. Mas suplementação depende muito também de exames bioquímicos, o que ela vai me trazer, quais são as queixas dela, se ela tem queda de cabelo, enfim, depende muito. A nutrição, ela é muito individualizada, não tem uma receita de bolo para todo mundo, né? Mas essas coisas que eu passei ali, de tomar água é para todo mundo, de dormir bem. Durante a noite a gente libera também hormônios de fome, de saciedade. Então, por que às vezes a gente não dorme bem ou passa a noite numa festa e belisca o dia inteiro ali, né? Porque tu perde muito essa Exatamente. fome. A fome aumenta quando a gente não dorme Exato. bem. Sim. E aí tu fica, ai, que vontade de comer uma coisa que eu não sei o que é. E aí tu come o tempo todo, perde essa Excelente. sensação de fome e de saciedade. Porque tu não teve essa liberação hormonal, né? Então, assim, é comer bem, é dormir bem, evacuar todos os dias. Quem não evacua não emagrece. É importantíssimo cuidar do nosso intestino, né? Liberar essas toxinas, elas saem por onde? Pelo xixi, pelas fezes, pelo suor. Então, é importantíssimo evacuar todos os dias e cuidar bem do intestino, independente da fase da vida. Veri e Cleiton, muito obrigada por terem vindo hoje. Cada vez assim que eu converso com vocês, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Acredito que tem muita coisa nova para todo mundo e a gente vontade de perguntar mil coisas. Ai, gente, a gente podia mil passar assuntos. 3 dias conversando aqui. E a gente aposta muito nisso para as pessoas que assistirem Lona Podcast poderem ir melhorando, Sim. poderem ir buscando algo, às vezes mesmo que não possam ter a pessoa, Claro. o personal, a Nutri, né? Ou a psicóloga, que as pessoas possam ter informação. Informação é a possibilidade de mudar Sim. a forma como a tua mente funciona e de tu chegar em novos hábitos. Então, assim, muito obrigada. Não sei se vocês querem fazer alguma consideração.
Pra mim tá tranquilo. E que, Feliz quem demais. sabe, num outro momento a gente marca de novo, porque para nós foi um prazer ter bom. vocês aqui. Igualmente. Muito obrigada. Super top. Parabéns, obrigada pelo Obrigada. trabalho de vocês. Tenho certeza que vocês estarem aqui conosco nesse projeto também fala um pouquinho dos valores e do quanto vocês são preocupados, né, com o bem-estar das pessoas. Eu Sim. acho que no final do dia, como a gente estava conversando, nós todos somos da área da saúde, todos nos integramos, né, de forma multidisciplinar. Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigado. Obrigada. Nós agradecemos muito a presença de vocês que viu o nosso podcast. Nós vamos deixar ali embaixo na descrição os contatos do Cleiton e da Veire para vocês. E sigam todos nós. Uhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.